Ok, então chegamos ao 10º capítulo. E esse capítulo fala justamente sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O que é o Código Brasileiro de Aeronáutica? Ele é uma lei. É uma lei que foi autorizada pelo Congresso, né, foi sancionada pelo presidente, portanto uma lei. Qual lei? 7.565. Inclusive, recentemente, teve aí umas alterações, mas essa lei, basicamente, o que está escrito nela são as diretrizes da política aeroespacial brasileira. Agora, esse Código Brasileiro é diferente do Código da Bolívia, dos Estados Unidos, da Austrália? Não. Basicamente, segue o quê? O direito aeronáutico ele é regulado por tratados, convenções que o Brasil e atos internacional que o Brasil faça parte. Ou seja, então, basicamente, esses códigos tratam de coisas bem parecidas e não há grandes diferenças de um país para o outro. Lembre-se que todos os países basicamente seguem a mesma linha nesse aspecto. Bom, o Brasil, né, soberanamente, ele exerce, então, ele é soberano no seu espaço aéreo. E qual é o espaço aéreo brasileiro? Ora, pois bem, é o espaço aéreo que sobrepõe as terras brasileiras, o território brasileiro, mas não só isso, também o mar territorial, que tem ali, né, logo ali no início do capítulo, né, você vê aquela figura mostrando o mar territorial, que vai até 12 milhas da costa brasileira. Né? E não só isso, quer dizer, o espaço aéreo brasileiro é considerado até lá no meio do Atlântico, né, que são áreas de acordo internacional. Vai até lá o meridiano 10 Whisky. A gente já viu isso lá no início, em generalidades, tem uma figura que mostra isso. Né? Então, dentro do espaço aéreo brasileiro, toda aeronave, seja brasileira ou estrangeira, não importa, ela está sujeita à regulamentação de tráfego aéreo brasileira, tá certo? Então esse é um aspecto muito importante. Vamos falar um pouco de aeronave, vamos falar depois também de tripulação. Bom, a aeronave, qual é a definição que aparece no código? Lá no código diz que no artigo 106 diz assim: a aeronave é um aparelho manobrável apto a se sustentar por reações aerodinâmicas. Isto é, tudo o que se enquadra, qualquer aparelho que voe e sustente por reações aerodinâmicas, classificamos então como aeronave, tá certo? Bom, e a aeronave é um bem móvel, registrável, né? E aonde que é registrado? Então a ANAC que cuida disso, tem lá o Registro Aeronáutico Brasileiro. Então para você vender, comprar uma aeronave e tal, você tem que lembrar disso. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir ver lá o registro que está na ANAC. Aquele registro lá, a ANAC é responsável por isso. E no artigo 72 diz ainda que esse registro ele é público, centralizado e único. Então só existe um lugar que é lá na ANAC, no RAB, tá certo? O artigo 107 fala sobre a classificação das aeronaves. A gente sabe que as aeronaves inicialmente se classificam em militares e civis. Lá em generalidades também, lá no primeiro capítulo, nós falamos sobre isso, né? As civis são públicas e privadas, e lá no primeiro capítulo explica isso também em detalhes, né? E lembrando que uma aeronave é considerada em voo. Quando que uma aeronave é considerada em voo? Não é necessariamente quando está voando, né? Mas quando ele emprega a força motriz para a decolagem. Quer dizer, quando ela começa o movimento, já é considerada em voo. Isso está lá no artigo 268. Falando sobre tripulações, né, é muito importante. Quem que é tripulante? Tripulante é aquela pessoa que exerce função a bordo de uma aeronave. E nós sabemos que o código prevê lá, então, uma reserva de mercado para brasileiros natos. Né? E também, óbvio, também para os naturalizados. Então existe uma reserva de mercado. Eu falei, o estrangeiro não pode voar aeronave brasileira, não pode voar no Brasil? Não, pode. Mas apenas no transporte privado. Ou seja, ele não pode receber por isso, tá certo? Agora, existe uma exceção. Por exemplo, se faltarem instrutores para um determinado tipo de aeronave e tal, poderá ser contratado estrangeiros por um período máximo de 180 dias, revogáveis por mais 180 dias, tá certo? Bom, e o comandante da aeronave? O comandante da aeronave
é aquele piloto, né, responsável pela operação e segurança de uma aeronave. Esse comandante, ele é o representante do explorador, ele tem responsabilidade tanto administrativa quanto operacional, e a sua autoridade ela é decisória, né? E para ser piloto, eu preciso basicamente de 3 coisas. Uma licença, quando você faz a prova lá na ANAC, você recebe essa licença, você já recebe a licença de piloto, mas não quer dizer que você possa voar. Para você voar, você vai precisar do CHT e da CMA. O que é o CHT? Certificado de Habilitação Técnica. Ou seja, você vai ter que ser checado e tal, e aí no certificado vai ter validade, né? O tipo de aeronave que você vai voar, em que categoria, privado, comercial, IFR, coisas do gênero. Tem validade, né? E o CMA é o certificado médico de aeronáutico que diz que você tem condições, você está apto fisicamente a exercer a função de piloto, que também, obviamente, tem validade, tá? Um grande abraço, até o próximo.